Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Provérbios, capítulo 9, e nós vemos aqui dois convites que necessariamente todas as pessoas do mundo atendem a um deles, ou da sabedoria, ou o convite da mulher loucura. A mulher aqui, ela é tomada como uma figura de sedução, né? Mas veja, a ideia não é especificamente uma mulher, tá? E nem são só os homens suscetíveis a atender a voz dessa mulher loucura. Aqui é tomado como exemplos, né? Metáforas para nós entendermos, né? Que há o convite da sabedoria a todas as pessoas e há o convite da loucura a todas as pessoas, sejam homens ou mulheres. Vamos dar uma olhada em cada um desses convites. Primeiro ponto aqui seria o banquete da sabedoria. Provérbios 9 começa dizendo assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, corneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos... A sabedoria está dizendo, né? Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Então aqui algumas ideias, alguns provérbios que dizem respeito à sabedoria. A sabedoria convida os homens a ir até ela para ouvir a verdade, para ouvir instruções de como caminhar. E aqui acho que um ponto saliente nesse discurso dela é que aquele que tenta corrigir, repreender o escarnecedor, ou seja, aquela pessoa que não tem compromisso nenhum com a verdade, está simplesmente se lixando para as coisas, ele acaba se desgastando. Mas quando alguém repreende o sábio, quando alguém dá instrução ao sábio, então o sábio se fará mais sábio ainda, ou seja, haverá fruto daquela instrução. Isso para o trabalho pastoral é interessante, né? Há pessoas que a gente orienta, mas simplesmente ignoram as orientações, né? E acabam trazendo aborrecimento para a gente. Mas há pessoas que a gente orienta, que a gente instrui, eles se tornam mais sábios, mais instruídos, e eles vão crescendo dia a dia no conhecimento e na graça do Senhor. Mas isso é um exemplo ainda, né, muito pequeno, né, imperfeito até, da relação pastoral, mas aqui está sendo retratado o convite da própria sabedoria, ou seja, um convite divino, para que todos se dirijam a Deus e encontrem em Deus a direção, a instrução, a repreensão, o caminho do bom viver, né? E aí nós vemos o segundo convite do versículo 13 em diante. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. E aí vem o convite dela. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que
que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então está passando o tempo todo gente na frente da casa da mulher loucura e ela está chamando: venha, venha, as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Mas eles nem sabem que ali estão as profundezas do inferno. De fato, é loucura achar que fazer coisa errada, coisa que ofende a Deus, que ofende aos homens, e achar que isso vai ficar por isso mesmo, né? Não vai ter nenhuma consequência. Isto é loucura. Bem, esses são os dois convites que nós temos e todos nós respondemos a algum deles. A que convite você tem aceitado? Você tem dado ouvidos à mulher loucura que diz que as águas roubadas são doces, que o pão comido às ocultas é agradável? Ou você tem dado ouvidos à sabedoria, que promete dar uma vida abençoada, né, nos caminhos do Senhor? Espero que a escolha de todos nós seja pela sabedoria. Precisamos tanto de sabedoria para a gente viver nessa vida. A gente precisa muito, porque nem sempre nós discernimos o bem do mal. Nós estamos imersos numa cultura e por estarmos tão impregnados nesta cultura, nós acabamos não percebendo as coisas ruins que nela estão. Então a gente se volta, por exemplo, para o consumismo, ou então a gente se volta para o entretenimento de modo exagerado, né? Ou a gente até mesmo na questão religiosa, nós nos afundamos no sentido de entrarmos profundamente em algumas questões religiosas que não dizem respeito ao verdadeiro cristianismo. E a gente nem se percebe. E por vezes nós estamos dando ouvidos à mulher loucura. Estamos invertendo as coisas e nem mesmo nos damos conta. Por isso a gente precisa todos os dias clamar a Deus que nos dê sabedoria, que ilumine os nossos olhos, que a sua palavra seja a lâmpada para os nossos pés, seja a luz para os nossos caminhos. E a gente consiga discernir onde nós estamos, discernir as coisas que estão acontecendo à nossa volta e discernir como nós devemos agir diante de cada situação. Que Deus nos livre da loucura, que Deus nos livre de trocar, inverter os princípios e valores bíblicos por mentiras, por coisas que desagradam a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.